Amém, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, um prazer novamente retornar a esta emissora. Quero saudar as irmãs que estão na direção deste programa e a todos que estão escutando, a irmã Rosa, os irmãos que estão ali, são diretores dessa rádio. E nós mais uma vez, né, agradecemos a Deus. Estamos aqui para servir de bênção e receber a bênção de Deus juntamente com todos os ouvintes e as irmãs que fazem este programa. A chegar até nossos lares, que é uma bênção. Eu estava comentando com a irmã Gersi, os louvores foram uma bênção. E agora nós vamos para a parte da palavra, que é o mais importante, quando nós estamos, aleluia, a ouvir a palavra de Deus, e nós que ministramos a palavra de Deus, ela fala primeiro conosco e depois ela vai falar com nossos ouvintes, com nossos amigos, nossos irmãos e irmãs, que nessa noite vão nos ouvir. Neste momento, já de início, eu quero agradecer a oportunidade, né, talvez, não sei se ainda este ano ainda vão estarmos entrando no ar na programação, mas já quero desejar as mais ricas bênçãos de Deus, aleluia, para todos que estão nos ouvindo, que sei que são muitas pessoas, aleluia. Vai o nosso abraço aos irmãos lá em São Nicolau, irmão Cristiano, a sua família, a irmã Rosiane, que todo o programa ela manda homenageando a nós aqui em Estância Velha, e hoje é mais uma bênção, mais uma vitória que Deus nos dá, de nós podermos retornar a este programa, glória a Deus. É isso que nos alegra, é isso que nos dá, aleluia, uma oportunidade a mais de poder transmitir aquilo que Deus tem para nós. Nós temos visto, temos ouvido e temos acompanhando no noticiário os acontecimentos dos nossos dias. Temos visto que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. E essa noite Deus colocou uma palavra no meu coração para repartir com os irmãos, com as irmãs, com a igreja, e para aqueles que ainda não são evangélicos, mas estão escutando, né? Nós sabemos que são muitos irmãos católicos que nos escutam, que escutam essa programação. São cristãos, aleluia, embora tem certas coisas que não está no parâmetro da Bíblia, mas são pessoas que estão ali ouvindo os louvores, se alegram com os louvores, aleluia, cristãos, glória a Deus. E então nessa noite, para a base da minha palavra, não quero ser extenso, porque tivemos um dia, aleluia, de trabalho cansativo. Agora em diante, até o ano que vem, é cortando bota, e a bota na calçados de luz da lua é bastante complicado, nós temos que ter cuidado, né? E então nós estamos já se preparando também para as férias de dezembro, e Deus tem nos abençoado. É isso que nos dá a força e a vitória de estarmos aqui nessa programação. E eu quero deixar uma palavra de Deus que está no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 10, aleluia, e 11. Uma palavra que Deus tem me inquietado, tem feito eu pensar e meditar, porque nos nossos dias o que nós mais estamos vendo é pessoas que estão abandonando a cruz, abandonando os caminhos do Senhor. Muitos até que já pregaram a palavra de Deus, muitos que cantavam louvores ao Senhor, oh glória, e já abandonaram a fé, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e nós vivemos esse tempo, nós vivemos os fins dos tempos, e é por isso que eu não me nego de vir aqui falar de Jesus, porque a Bíblia diz que se nós nos envergonharmos do Evangelho, o Senhor se envergonhará de nós naquele dia, e fomos chamados para anunciar a salvação. Esse programa diz, aleluia, Jesus Cristo, solução
para nossas vidas, Ele é a solução para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Você que tem uma Bíblia, pode acompanhar comigo a leitura nessa noite, capítulo 3 de Apocalipse, e versículo de número 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Essa é uma palavra muito séria. Deus tem falado comigo nesses últimos dias, que muitas pessoas, aleluia, têm esquecido que Jesus está às portas. Ele diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. É um alerta nessa noite. Eu estou aqui como um alerta para você que está me ouvindo, para você que talvez tenha, aleluia, abandonado os caminhos do Senhor, para você, aleluia, como eu já falei, que talvez, aleluia, já foi um pregador do Evangelho, já foi um cantor de hinos sacros e tem abandonado, tem largado, aleluia, e tem dito assim: quando eu estiver quase partindo, eu peço perdão para o Senhor. Mas eu quero te dizer que nessa noite é a oportunidade que Deus está te dando, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É um grito de alerta através dessa emissora, é um grito de alerta para você que está escutando. Talvez você ainda não se converteu, ainda não aceitou Jesus, está talvez, aleluia, cocheando entre dois caminhos, entre dois pensamentos, mas não podemos perder tempo. Temos que aceitar Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e somente Ele vai te levar para o céu. Sabe por quê, irmãos, que Deus me deu essa palavra? Glória a Deus, porque nós temos visto os sinais. Eu me lembro que o ano passado eu trouxe uma mensagem, aleluia, que falava... Eu comentava sobre as tempestades, aquelas enchentes que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu dizia, em muitos lugares ali estavam, as terras estavam desmoronando, aquelas pedras caindo, aleluia. Eu me lembro que eu falei uma palavra que dizia assim, aleluia: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Graças a Deus, eu dou glórias a Jesus, que aqui tem irmãs através dessa emissora que não estão perdendo nem para pedra, nem para água, aleluia, nem para as enchentes, mas estão aqui através da programação, dizendo que Jesus é a solução para a sua vida. Glória a Deus. E eu venho aqui nessa noite para dizer para você: há um escape para você. Você ainda está vivo, tem uma oportunidade, glória a Deus. Talvez você está enfermo, mas nessa noite o Senhor tem uma bênção para a tua vida. Talvez você está fraco na fé, mas nessa noite o Senhor quer te fortalecer, glória a Deus, porque sabemos, aleluia, que isso é aquele que permanecer até o fim, a Bíblia diz que esse será salvo. E os sinais, meus irmãos, está a cada dia aí mais, aleluia, nas mídias, aleluia, televisão, na internet. Nós vemos essa, aleluia, tornado que deu ali em Rio, aleluia, bonito, no Paraná. Oh, glória, eu vejo aquele testemunho daquela irmã, aleluia, dizendo que ela pegou a Bíblia e quando ela começou a clamar a Deus, a casa deles não foi destruída com aquele temporal, porque, meus irmãos, se nós clamarmos com fé, se nós pedir com fé, nós crendo, nós recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, e vemos aquela irmã, o testemunho, tem viralizado nas internet, nas redes sociais, porque certamente, aleluia, na hora do clamor, Deus protegeu aquela casa e ela não caiu. Assim, meus irmãos, nessa noite eu quero te dizer, talvez
Você pensa que o dia de amanhã você pode fazer a vontade de Deus, mas a Bíblia também diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O dia é hoje, a hora é agora, nessa noite que estamos aqui anunciando. Jesus Cristo está para voltar a qualquer momento. Eu falava com um colega de trabalho, ele está distante dos caminhos do Senhor. Ele criou o seu filho na igreja, hoje estão desviados. Eu dizia, a Bíblia diz, aleluia, que vai ser num abrir e fechar de olho. Hoje de tarde ainda estava conversando com ele e eu disse, glória a Deus, que Jesus vai voltar numa hora em que nós não pensamos. Vai ser num abrir, vai ser num piscar de olho, vai ser muito rápido, como deu esse, aleluia, esse tornado ali naquela cidade, destruiu uma cidade inteira. Assim será a volta de Jesus. Você não terá tempo, glória a Deus, para nada, para pedir perdão, consertar a tua vida, mas hoje você está ouvindo esta mensagem vai para o YouTube e você terá a oportunidade de ouvir e consertar a tua vida. Estamos aqui, essas irmãs estão aqui, não estão perdendo tempo, porque a Bíblia diz, aleluia, que não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto, irmãos, aleluia, glória de Deus aqui, eu sinto a presença do Senhor, porque onde nós estivermos reunidos, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está aqui conosco, aleluia, com a minha esposa, está ali onde as irmãs estão nessa rádio, transmitindo esta mensagem. Você que está escutando com sua família nessa noite, você que tem a oportunidade de pedir perdão para o Senhor, consertar a tua vida, glória a Deus. Eu cantava um hino hoje de tarde, aquele hino do Jair Pires, que diz, aleluia, consertando o altar, aleluia, e aquele homem cantava comigo ali, ele trabalha junto, ali atrás de mim no balancinho, aleluia, porque, irmão, nós temos que fazer algo para Deus enquanto temos tempo, aleluia. Tem muitos brigando por, aleluia, status, por púlpito, mas eu digo, aleluia, quando eu tenho oportunidade, aleluia, não importa onde eu esteja, eu falo desse Jesus maravilhoso que nos tem abençoado, que nos tem alcançado tantas vitórias, que muitas vezes, aleluia, parece que não temos tanta coisa, mas o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem dado bênção sobre medida, Ele nos tem alcançado além daquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos, porque Ele é fiel, aleluia. Eu estava visitando um irmão esse final de semana, glória a Deus, e ele dizia que quando ele se converteu, faz uns 6 anos mais ou menos, ele disse que na igreja que ele vai, se continuasse aumentando do jeito que estava, aleluia, o templo não suportaria tanta gente naquele lugar. Eu disse, mas é cumprimento da palavra de Deus. Está se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, diz a Bíblia. E diz também, irmãos, que hoje está muito fácil. Aqui no Brasil nós temos uma liberdade tão grande. Se eu tiver até comentar, eu dizia assim para ele, se hoje eu não estiver bem na igreja que eu estou congregando, eu vou ali no outro lado da rua e construo, faço uma igreja para mim, no nome que eu quiser fazer. Esta é a liberdade que temos hoje, mas muitas vezes é para contenda, muitas vezes é para se achar que é melhor, aleluia, que o outro, e fazem do jeito que querem, mas sabemos que é importante, irmãos, que o Evangelho seja anunciado, mas muitas vezes as divisões que existem, aleluia, traz um prejuízo tão grande. Mas estamos aqui nessa noite não para, aleluia, cometer, não para contender com ninguém, mas estamos para dizer para você que o Senhor está às portas. Ele diz ali no capítulo de número 3 e versículo, aleluia, que ele diz no versículo de número 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa
e com ele serei, ele comigo. Nessa noite o Senhor está batendo a porta, Ele está pedindo para que tu retorne à sua casa, aos seus caminhos, porque o dia da sua vinda se aproxima. Glória a Deus. Eu me lembro que na última mensagem que eu falei sobre o Atalaia. Nós somos, aleluia, aqueles que transmitimos que Jesus é o Salvador, Ele é o único caminho para a salvação, não existe meio termo. Aleluia, glória a Deus. E o meu irmão também, aquele irmão também falava, aleluia, sobre, aleluia, as doutrinas. Hoje as pessoas vivem de qualquer maneira, mas eu disse para ele, aleluia, que uma vez eu nunca esqueci, na reunião de obreiro, nós tínhamos um pastor antigo, ele dizia, uma vez a irmã chegou e perguntou para ele, aleluia, o que era sobre corte de cabelo, sobre usar pintura, e ele disse para ler Isaías capítulo 3, aleluia, capítulo 3 e 4 de Isaías, aleluia, que ela ia saber como andar na presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, aleluia, muitas pessoas, muitos profetas querem, aleluia, falar certas coisas que muitas vezes não se cumpre. Eu dizia para ele, glória a Deus, que a maior profecia que existe é a Bíblia Sagrada. Nós pegamos a Bíblia e nós vemos que todo dia ela está se cumprindo, todo momento, irmãos, aleluia. Se nós olharmos no capítulo 21, aleluia, de Lucas, nós vamos ver os acontecimentos, aleluia, o que está acontecendo por aí no mundo afora, não só, aleluia, em países lá para as Europa, mas aqui no Brasil, oh glória. Porque, irmãos, a Bíblia se cumprindo, é a vinda de Jesus que está se aproximando. E nessa noite eu não quero ser extenso, mas eu quero dizer para você mais uma vez, volta para Jesus enquanto é tempo, glória a Deus, porque será, aleluia, muito tarde a hora que Jesus voltar, você ficar, aleluia, vai ser triste, ou se você partir, aleluia, no momento, aleluia, que você não estiver preparado, aleluia, será triste. E eu falo isso porque eu falei na outra vez que eu preguei, eu falei, aleluia, que a minha esposa tinha falado com uma pessoa na quinta-feira, glória a Deus. Ela estava alegre, estava escutando louvor, estava escutando mensagem, glória a Deus. E no outro dia de manhã ligaram para minha esposa dizendo que ela tinha falecido. O que é isso? A nossa vida é como uma luz acesa. Ela pode se apagar a qualquer momento, nessas tempestades, nesses temporal, quando acontece, aleluia, nós, sem nada, sem perceber, daqui a pouco a luz se termina, é assim a nossa vida, aleluia, num abrir e fechar de olhos, a nossa vida se termina, e o que nós temos preparado, o que você tem preparado para encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que para nós, aleluia, estarmos aqui fazendo a vontade de Deus, mas o dia que nós partirmos, se nós não tivermos preparado, aleluia, será triste, será angustiante, será um lugar, aleluia, que diz a Bíblia, que o fogo não se apaga e o bicho não morre, mas o lugar que o Senhor tem preparado, oh glória, é lugar de bênção, é lugar de descanso, é lugar, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que ali o mal, aleluia, não pode entrar, ali não teremos mais as enfermidades, ali, aleluia, só gozo e paz na presença de Deus, e é isso que estamos aqui para transmitir para você. Escapa pelo amor da tua alma, glória a Deus, porque você não é eterno, nós não sabemos, como eu falei, o dia de amanhã pertence a Deus, aleluia. Há poucos dias, irmãos, eu quero contar um testemunho que aconteceu. Eu comecei de uma hora para outra, uma dor na minha coluna, oh glória, e eu não sabia mais o que fazer, porque eu levantava e aquilo fisgava, parece que tinha uma faca fincando, aleluia, na minha coluna, glória a Deus. E eu fui fazer os exames, glória a Deus, e deu nos exames, quando eu levei para a médica olhar, ela mostrou, ela puxou no computador, aquela, aleluia, que foi feito, glória a Deus, e ali aparecia que a coluna, a última vértebra, a quinta vértebra, o lado direito,
ela se deu desgaste, e ela dizia para mim, isso é por causa da idade, vai dando desgaste, aleluia, no nervo da coluna, e ela vai ficar osso com osso. E ela dizia para mim, o senhor vai ter que fazer, a única coisa que existe é o senhor fazer uma injeção, que ela fica uns 6 meses sem tu sentir nada de dor. Mas eu ficava pensando, mas como assim? Ela disse que não teria o que fazer, e ela mostrou toda, aleluia, aquele exame ali, aquela glória a Deus. E quando eu vim para casa, eu fiquei uns dias daquele jeito, e a minha esposa, glória a Deus, muitas vezes eu digo que a minha esposa tem mais fé que eu, glória a Deus, não é, aleluia, para me aparecer, mas a nossa fé, irmãos, ela é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos que Deus é poderoso, que Deus faz milagre, e ela fez um voto, irmãos, naquela semana, naquele dia, e dali para cá, irmãos, eu só melhorei, eu tinha uns remédios caseiros, eu comecei a fazer massagem, glória a Deus, e hoje eu me sinto muito bem, isso já faz... Eu tive uns 15 dias daquele jeito, e agora uma semana para cá, aleluia, eu me sinto bem. O que é isso, irmãos? É quando nós confiamos em Deus e entregamos tudo nas suas mãos. Oh, glória! Eu só tenho a agradecer. E ela pediu oração para as irmãs, ela se comunicou e elas oraram, e Deus fez um milagre. Aleluia! Para a medicina, muitas vezes não tem solução. Aleluia! Muitas vezes os remédios, os medicamentos, aleluia, não tem aquilo que nós precisamos, mas o Senhor, oh glória, Ele é aquele que nos cura, Ele é aquele que nos ajuda, porque Ele conhece o meu e o teu coração, Ele conhece a nossa vida, e tudo está na palma da sua mão, e é por isso que eu estou alegre, estou feliz, dando esse testemunho, para dizer que você, se você crer, se você entregar a tua vida nas mãos do Senhor, Ele tem o poder para fazer milagre, fazer maravilha, prodígios, e fazer muito mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você precisa, porque Deus é fiel com seus amados. Deus alcança muitas vezes as bênçãos, aleluia. Muitas vezes parece que não merecemos, muitas vezes parece que somos pó e não somos nada diante de Deus, mas Ele nos conhece, e eu quero te dizer nessa noite, aceita Jesus como teu Salvador, se você ainda não aceitou, porque a Bíblia diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Aleluia, eu tenho falado nessa noite esta palavra, que o Senhor Jesus falando ali na ilha de Patmos para João, quando ele estava lá preso, aleluia, Jesus disse para ele, eis que venho sem demora, glória, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa que o inimigo roube a tua coroa. Aleluia, eu estava falando também, aleluia, que o inimigo muitas vezes ele quer roubar aquilo que Deus tem nos dado. Ele quer roubar a nossa fé. Muitos abandonam o Senhor porque o inimigo começa, aleluia, a dar muitas coisas fáceis. Mas eu quero te dizer, sabe por quê? Aleluia, que o diabo quer destruir a tua vida, não quer que você siga o Senhor Jesus, porque ele não tem mais perdão, ele não tem mais direito à salvação, mas eu e você que está me escutando, você ainda tem esse direito, oh glória, porque o Senhor Jesus veio para salvar a todos, aleluia, embora muitos não querem, mas eu te digo, você que está me escutando, se você escutou até agora, aceita Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia, eu não quero ir mais além, mas eu quero entregar essas palavras nessa noite, em nome de Jesus, deixando aqui o meu agradecimento mais uma vez para essas guerreiras, essas irmãs que toda quarta-feira estão aí, aleluia, nessa programação, e estamos aqui também, irmãs, pronto, aleluia, para trazer aquela mensagem que Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer falar com o povo, porque está na hora de despertarmos do sono, despertarmos, aleluia, para a volta do Senhor Jesus, porque os sinais estão aí, as enfermidades estão tomando conta da terra, aleluia, em muitos lugares, aleluia, a destruição, muitos lugares, aleluia, o povo já não mais se entende, aleluia, uns contra os outros, um tirando a vida dos outros, é o fim dos tempos, mas sabemos, glória a Deus,
que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. E eu quero deixar mais este versículo do capítulo de número 21 e versículo 33, aleluia, de Lucas, que diz assim: Jesus dizendo: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso que está acontecendo. Jesus disse que nos últimos tempos haveria os terremotos, haveria os temporais, haveria os maremotos, aleluia, tantas coisas, tudo que está na Bíblia, irmãos, está acontecendo. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é a solução para nossas vidas, Ele é a solução para a tua vida, aleluia. Creia nessa noite na tua bênção, receba a tua vitória, creia nesta mensagem, que ela vem direta de Deus para o teu coração, glória a Deus. Os louvores nos alegram, mas a mensagem de Deus nos desperta para que voltemos para Deus enquanto é tempo. Se voltamos para Ele enquanto é tempo, talvez você ache que o dia de amanhã você pode se aceitar Jesus e ser salvo, mas o dia é hoje. A palavra diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Por quê, irmãos? Porque o dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E se Deus quiser, amanhã nós continuamos a nossa vida fazendo a vontade de Deus. Eu quero ficar com essa palavra. Se você precisa de uma oração, estaremos orando neste momento. As irmãs estarão orando neste momento junto comigo. E você pode orar aí no teu lar, onde você se encontra, não importa. Talvez você esteja dentro de um hospital, talvez você esteja num leito, aleluia, de dor, de enfermidade, mas nessa noite, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo, quando ele apresentou aos seus discípulos, ele disse: eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. E nessa noite é esse Jesus Cristo que nós estamos anunciando. É desse Jesus Cristo que nos resgatou lá das trevas, lá de um lamaçal de lodo, lá num tremendal. O Senhor nos tirou e nos trouxe, aleluia, para a sua maravilhosa luz. A sua palavra, que é poder, ela transforma, ela liberta. O Espírito Santo é que nos dirige, é o Espírito Santo que vai você crer na palavra, na Bíblia Sagrada. Então oramos neste momento. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, mais uma vez, que o Senhor tem colocado para trazer para a tua igreja, para trazer para este povo, Senhor, que está me escutando. Vem abençoar, meu Deus, esta programação, Pai, esta emissora, a irmã Rosa, a sua família, a irmã Gerci, a sua família, a irmã Lice, Pai, vem abençoar a todos os familiares, aqueles que ainda não te aceitaram como Salvador, mas que nessa noite, Pai, através dessa mensagem que o Senhor nos dirigiu para trazer, Pai, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, uma mensagem profunda que vai lá no âmago da alma, do Espírito, e a tua palavra diz, Senhor, que é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra entre a divisão do corpo, da alma, do Espírito, Senhor. E nessa noite nós entregamos a Ti estas pessoas, Senhor, que estão clamando, que estão pedindo socorro, Pai, nesta hora. Venha libertar da prisão, aleluia, do inimigo, libertar das garras de Satanás. Venha curar aqueles que estão enfermos. Venha mostrar Teu poder, a Tua glória, para aquele que está clamando, está pedindo a Ti. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, Pai. Nessa noite nós entregamos esta palavra que vem de Ti através do Teu Espírito Santo. Venha renovar, meu Deus, o meu irmão, minha irmã, que já foi batizada com o Espírito Santo. Venha renovar nessa noite, venha acrescentar a fé do fraco, levantar o caído. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, glória a Deus.